um meio termo. Um ponto ótimo do uso da automação para auxiliar a execução, para captura de informação e como que o humano consegue conectar com isso, traduzir isso e fazer com que o consumidor final se sinta visto. Sim. Nossa, uma aula, né, gente? E outra pergunta aqui, João, sobre quais são os maiores desafios para integrar o marketing, vendas, né? Então, marketing está muito relacionado à venda também, né? E atendimento dentro de uma estratégia. Então, como que você acha que são os principais desafios nessa área? Eu sou do mundo do marketing B2B, então marketing e vendas trabalham muito juntos e com todas as outras áreas de negócio, né, também. O que eu enxergo das minhas experiências que é o maior desafio é fazer com que todo mundo esteja de fato caminhando no mesmo caminho, né, caminhando na mesma trilha, com os mesmos objetivos, falando o mesmo idioma. Por que eu digo isso? Toda empresa, toda grande empresa tem um plano estratégico, tem um objetivo de negócio, sabe mirar para onde quer ir, sabe qual é o ponto de chegar. Só que muitas vezes o marketing vai vir por aqui, chegar. E vendas está enxergando que o melhor caminho é por aqui. E aí, gente, tem um distanciamento muito grande desses caminhos. E como que o cliente percebe isso? São duas mensagens completamente diferentes para ele. O que acaba refletindo e a empresa perde credibilidade. Se eu estou entendendo por um lado que eu estou caminhando para a esquerda e por outro lado que eu estou caminhando para a direita, o cliente não sabe mais para onde que a gente está indo. Nossa. Então, eu, por exemplo, de que adianta eu, no marketing, querer lançar 10 produtos num ano, porque eu enxergo que é isso que vai fazer com que a gente chegue num resultado de crescimento de vendas, mas o time de supply chain já enxerga que não, que para eles têm que trocar o setup de uma máquina que vai fazer com que fique 3 meses parada a produção, estou inventando um exemplo hipotético, que vai ficar 3 meses parada a produção, que vai fazer com que depois eles tenham muito mais produtividade e a gente aumente vendas. Como é que eu vou lançar 10 produtos num ano se eu vou ter 3 meses de conta parada? Não conversa. As duas áreas estão achando que vão chegar no mesmo resultado. Só que os caminhos aqui não se combinam. Então, ter cada área trabalhando junto, pensando nos objetivos comuns, é que eu acho que é o maior desafio nessa integração interna. Nossa, eu imagino que quem está nos assistindo aqui talvez nem passe na cabeça o tanto de mapeamento que é feito por trás das cortinas, digamos assim, para que aquele serviço, enfim, seja entregue da melhor forma possível, né? Existe todo um estudo, mais a junção de equipes, né, de outras áreas, para conseguir entregar um resultado legal. É a tradução da estratégia, né? Então, a tradução do objetivo em estratégia de implementação para todas as áreas. Todas têm que andar juntas para conseguir que o impacto aconteça. Isso eu acredito que é muito possível quando a liderança consegue trabalhar de forma empática. Então, não pensando só no meu objetivo. O meu objetivo tem que acontecer, eu sou cobrada por isso. Mas tem que acontecer desde que o objetivo dos meus pares também consiga acontecer. Não vou passar por cima de ninguém para tentar entregar o que eu preciso entregar. Sim. E falando, acho que você já deu um spoiler dessa pergunta, mas o que você acha hoje, Joana, que algumas empresas estão errando na experiência final do cliente? O que você percebe hoje, né? Estamos em 2026 já caminhando aí, já estamos no final do ano, né? Sim. Passando muito rápido, mas a gente percebe que ainda tem algumas deficiências em algumas áreas, né? Sim. Você consegue enxergar alguma, por exemplo, a parte de jornada? Eu acredito que é isso que muito disso que a gente já falou até agora. Internamente, essa desconexão, às vezes, entre as áreas, que isso acaba refletindo em uma comunicação não muito clara para o cliente. Então, vamos supor que a empresa diz, está vendendo para o cliente e nós estamos melhorando a qualidade dos nossos produtos. E, ao mesmo tempo, esse setup que eu falei que o supply chain está fazendo numa máquina é para reduzir etapas de processo. Tu não vai ter um produto de maior qualidade se tu está fazendo reduções significativas de investimento na planta. Então, esse desalinhamento vai fazer com que, no final, o marketing está lá vendendo,
o valor para o cliente de que os produtos vão ter mais qualidade. E aí tu tá recebendo um produto de péssima qualidade. Como que isso fica? Então, não, isso tudo só acontece por um desalinhamento interno das áreas e porque as áreas não estão colocando o cliente no centro. E quando a gente fala muito disso, de colocar o cliente no centro, são todas as áreas. Não é marketing, porque tem uma visão do que é o comportamento do cliente, e não é vendas, porque tá lá todo dia no contato com o cliente. São todas as áreas da empresa que tem que estar pensando em o que a gente está prometendo para esse cliente final. Por que o cliente nos escolhe? Esses dias eu escuto muito podcast, tá? Mas esses dias eu estava escutando um podcast que estava falando justamente sobre essa questão de branding. Antigamente, já muito antigamente, a gente não tinha tanta variedade de marca. Tinha arroz, tinha feijão, tinha frango. Não tinha arroz da marca de A a Z, liste todas. Feijão da marca de A a Z, liste todas. Por que eu vou comprar da A e não da B? Todo mundo tem que saber por que o nosso cliente está comprando o que a gente tem. O que nos diferencia. Isso tem que estar muito claro em toda a montagem da estratégia internamente, para que todo mundo caminhe junto, o cliente perceba isso e ele se fidelize na gente. Certo. Na verdade, tem as marcas e os tipos agora também, né? Acho que de arroz deve ter uns 5. Então, Esse era arroz. Né? agora Agora tem muitas variações do arroz. Por sim. quê? Porque tem muito tipo de cliente, tem muito perfil de cliente. Eu sou uma pessoa que eu consumo arroz integral, porque para mim é importante fibras na minha alimentação. Tem gente que prefere o gostinho do arroz branco porque remete a não sei o quê. Tem gente que já gosta de algo mais diferentão e come arroz selvagem. Por que tem muitos tipos de arroz? Porque tem muitos nichos de cliente. Perfeito. Eu acho que essa é a definição, né, que talvez muitas empresas deveriam ter, né? Que é de fato entender que existem vários tipos de pessoas, de clientes. Exatamente. E aí acho que é uma pergunta-chave que eu vou fazer para o João agora, que é, aí quem estiver assistindo, pegar o papel e caneta para anotar, que é sobre a sua visão de futuro. Então, por exemplo, acredito que você não tem, por exemplo, uma visão de futuro do marketing. Uhum. O que você tem chegado de tendência para a sua área nos próximos anos, por exemplo? Legal. A gente não tem como negar que a IA chegou para ficar. Quem queira, quem não queira, goste, não goste, chegou para ficar. O que a gente não consegue acompanhar é a velocidade da IA. Cada hora é uma característica, uma atribuição, uma IA nova. Então, que ela chegou para ficar, ninguém pode duvidar disso. O que eu acho que nos diferencia e que é a tendência e que eu vejo no comportamento dos clientes, né? É como a gente mede isso. E aí tem dois exemplos que eu acho que ilustram muito bem. A IA veio para ficar. O que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia tem gente fazendo férias desconectadas, viagens desconectadas. Pessoas comprando os dumb phones, que são telefones que não são smartphones, né? O nome já diz, são dumb phones. Não tem acesso à internet. A pessoa quer ficar desconectada.